Quando morre uma mulher, a família está totalmente desestruturada. A mulher é o principal agente de transmissão de todos os códigos genéticos da vida. Ela corrompe toda a sua geração. A questão é, como é que hoje nós agimos com sangue menstrual? O sangue da mulher da menstruação não tem que estar exposto assim, meus irmãos. É proibido primos casarem entre si, primos diretos. Isso é antigo. Por quê? Porque tem o mesmo código genético. O que une as mulheres de uma família? Chama-se sangue. Esse sangue é materializado aonde? É materializado na placenta. Mais uma vez, estou aqui com Diembo Dieto, um grande canal da nossa cultura, uma objetiva, um olho que nos leva, um sol que nos leva a refletir sobre nós, sobre a nossa identidade africana. Agradeço mais uma vez pelo convite. Sei que deixei muitas dúvidas da vez passada. Para vocês lá em casa, Kalungi, Wazekele, Kiambotequieno, Mbote, a todos, uma grande saudação. Vamos abordar mais uma vez os aspectos importantes sobre o sagrado feminino no nosso continente, no nosso país, na nossa região africana. Falamos sobre os aspectos importantes do casamento da outra vez, dos óbitos, da morte e da vida, enfim, de todos, de uma parafernália muito grande de conhecimento, que nos faz ser o que nós somos, africanos, africanos do Ndongo, do Congo, da Matamba, do Viré, do Bailundo, do Kwamatu. Aliás, são essas grandes nações, essas micronações africanas que fizeram e que fazem hoje a nação angolana desde 1975. A morte, portanto, para nós em África não deve ser vista como um inimigo. O africano nunca viu a morte como um inimigo, a primeira questão. E em todas as estruturas civilizacionais africanas, nós não temos uma doutrina ou um princípio filosófico de que com a morte acabou totalmente a nossa existência e vamos esperar a ressurreição. Essa é uma das questões que os africanos de hoje, que após a longa noite da colonização e a neocolonização que persiste, devem perceber. Então, a morte para nós não é um inimigo. A morte, portanto, conforme já dissemos na vez passada, é um aspecto superior da própria vida. É tal como nós vemos que o dia nunca vai ser superior à noite, o homem nunca vai ser superior à mulher, o hoje nunca vai ser superior ao ontem, tal como a vida não é superior à própria morte. Então, a morte é o caminho de entrada e de saída, ou seja, é por lá que nossos antepassados vêm quando retomam a vida, porque nossos ancestrais também, quando vêm, tomam corpo, entram no ventre de uma mulher, não é? Porque para nós os africanos, uma criança quando nasceu, ele está, portanto, a reencarnar enquanto um ancestral vivo. E da mesma forma, e quando ele nasce, aqui neste mundo, ele morre no plano superior ou no plano do Kalunga. Da mesma forma que quando o indivíduo cessa a sua existência aqui, ele vai passar a existir no plano do Kalunga, sai do Conseco e vai para o Kalunga. Então, mas a morte deve ser vivida pelos seres, pelas coisas, no seu momento certo, no seu período certo. Por isso é que nós, os africanos, temos formas diferentes de chorar ou de nos despedir de uma pessoa. Quem, por exemplo, faleceu de doença, um mais velho que já faleceu, uma criança, por exemplo, que faleceu, uma mulher que faleceu, um jovem que faleceu por acidente ou não. Então, há várias formas de
fazer os rituais ou a componente ritualística de cada pessoa que foi. Então, a mulher não deve morrer no parto justamente por causa dessas coisas. Quando morre uma mulher, a família está totalmente desestruturada. E quando morre uma mulher no parto, porque a mulher transmite as células mitocondriais, a mulher é o principal agente de transmissão de todos os códigos genéticos da vida, ela corrompe toda a sua geração. Todas aquelas, ela afeta aquelas que vieram antes e, sobretudo, vai afetar aquelas que vêm depois. Aquilo fica como um estigma e a família fica totalmente desestruturada. Sobretudo no momento em que ela estiver parturiente, em que ela estiver a dar o parto. Porque ela está a trazer a vida, está a trazer o código novo de existência. Então, se ela perder a vida nesse momento, ela está a agir o contrário, não está a agir no processo normal da própria existência daquela comunidade. Logo, ela vai pôr em choque e em xeque toda a comunidade, toda a geração que vir depois dela, ou seja, 7 gerações que vêm depois dela. Isso atinge totalmente todas as famílias, corrompe o sistema de sucessão, porque ela é que é a porta para nossos ancestrais passarem. Essa porta se fechou simbolicamente e naquele momento, e sobretudo quando acontece, mãe e criança partem ao mesmo tempo. É um crime grave para nós, é uma desestruturação grave para nós. Vai marcar negativamente o homem que casou com ela, ou que teve o filho com ela, como um homem também que tem estigma, ok? Então, tudo isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a sociedade, com que a própria família fique desestruturada a todos os níveis possíveis. Bom, a primeira questão importante é a seguinte. Uma delas é nós operarmos nos canais espirituais que nós temos. Só que, infelizmente, o povo africano é aquele que se perdeu por falta de conhecimento. Porque o povo africano hoje prefere o conhecimento de outras latitudes do que o conhecimento da sua própria ancestralidade. A primeira questão é, meu irmão, antigamente em África, quando uma mulher notou que ficou grávida, e veja, nós até, o africano, antes de resolver o problema, o africano sempre procurou evitar o problema. Esse é o problema do africano. E é um problema, e é uma questão que hoje o africano já não tem. Nossos antepassados, antigamente, em vez de ter problema, corrigir o problema, ele preferia evitar que o problema acontecesse. Então ele se antecipava. E ele se antecipava como? Primeiro, cultuando a sua própria energia, percebendo como é que as energias da vida se processam, percebendo os códigos ancestrais, os códigos naturais, os códigos cósmicos de como a vida vai se processar. Então ele fazia os rituais de passagem. Essa escola que nós temos hoje, que nós desprezamos, que muitos já não vão lá, porque agora a menina já ou é intelectual, né? Nós temos agora nossas irmãs que estudam até na 30ª classe. Ela, quando chegou já na 30ª classe, não quer mais nada com a nossa cultura. Porque ela diz que, bom, isso aqui já não é nosso, é ser gentio. Esse é um perigo. O outro grande perigo para nós qual é? O outro grande perigo para nós é quando também temos a questão das religiões importadas como cristianismo, islamismo, judaísmo, às vezes budismo, outro ismo, que não permite que a menina entre para nossas escolas de iniciação. Porque nas escolas de iniciação, quando a menina ia fazer o efico, quando ia fazer o chicumbi ou o kicumbi, era com o objetivo de prevenir esses problemas. Porque a menina estava a ser iniciada nas coisas de mulher. Por isso é que em África temos escola de iniciação masculina e escola de iniciação feminina. Enquanto que na igreja todos entram ao mesmo tempo, homem e mulher. Em África não. Está a ver a diferença?
Na igreja, no batismo, o padre batiza homens e mulheres ao mesmo tempo. Nós temos visto isso, não é? Entra um, vai batizar, vem um homem, ele batiza, vem uma mulher, ele batiza. Em África, não. Em África, a mulher é iniciada em separado e o homem é iniciado em separado, nos assuntos da mulher e no assunto do homem. Depois vai a outra questão. A questão é, como é que hoje nós agimos com o sangue menstrual da mulher? Vou lhe perguntar, desculpem as minhas irmãs a forma como eu estou a falar, peço mesmo muita desculpa, porque isso é assunto das mulheres. Em África, os homens não têm autorização para falar do assunto das mulheres, a não ser que seja um mestre e que tenha mais de 42 anos de idade. Nesse momento, tenho as duas coisas, as duas faculdades. Então posso falar, mas peço desculpa. Então imagina, se há 400, 500 anos nós não tínhamos penso absorvente, nossas mães faziam higiene como? O sangue delas ficava exposto, como hoje o sangue das nossas irmãs é exposto. O sangue da mulher da menstruação não tem que estar exposto assim, meus irmãos. De maneira nenhuma. É proibido isso. Porque nós soubemos que nas nossas... E nós tínhamos isso. E hoje ainda existe isso. Nós soubemos que existem forças adversas da vida, porque o sangue, o plasma sanguíneo, é o plasma vital máximo que nós temos no corpo. É materialização do nosso espírito. Ele não pode estar assim, entregue de qualquer forma, porque os kindoki podem pegar naquilo e fazer manobras, se aproveitar daquela energia. Então, as nossas mulheres sabiam como lidar com a primeira menstruação. Depois, quando em África a mulher ficasse grávida, fosse dizer na sua mãe: mamãe, meu marido me engravidou, já estou grávida. Normalmente aquela mulher, se vissem, iam ver, porque os mais velhos já viam qual era a atitude ou o caráter daquele jovem. Se fosse um jovem que não estivesse bem preparado, não conhecesse bem as coisas da vida, a mulher ia ser retirada do seu meio. Para quê? Para ela ser cuidada durante todo o processo de concepção. Certo? Durante todo o processo de concepção, todo o processo de gravidez, essa menina ia ser guardada. Mas mesmo naquelas vezes, quando o marido é um jovem consciente, ou é um homem já maduro, o que acontecia? A partir dos 5 meses, essa mulher era cuidada pelas velhas, pelas anciãs da comunidade. Logo, não podia comer qualquer coisa. E repito, uma mulher durante a gravidez não pode comer qualquer coisa. Ah, não, estou a sentir apetites, então tenho que satisfazer os apetites da mãe. Não. Todo tipo de apetite que a mulher tem são estímulos que a criança está a aplicar na placenta com o objetivo, portanto, de desenvolver alguns nutrientes. Então, as nossas avós, as nossas mães sabiam o que uma mulher podia comer, o que não podia comer. Sabiam onde uma mulher podia andar, não podia andar. Uma mulher grávida não podia visitar qualquer pessoa. E não pode visitar qualquer pessoa. Uma mulher grávida não pode receber prendas de qualquer pessoa e colocar logo na sua casa ou no seu quarto onde ela vai dormir, por exemplo. Não era assim. Hoje, uma mulher grávida vê qualquer tipo de filme, lê qualquer tipo de livro, ouve qualquer tipo de música. Não pode. Hoje, por exemplo, você vê uma coisa que nós não admitimos e que nós criticamos seriamente. Por exemplo, está acontecendo no sul do país. As meninas estão a fazer o EFICO, mas antes do EFICO vão ser batizadas ou vão receber a bênção do padre. E eu já perguntei uma vez, meu irmão, como é que se deixa as nossas coisas serem compuscadas pela igreja dessa forma? Não são instituições iguais. Nós não podemos pensar que a igreja é igual às nossas tradições. E eles dizem, não, é a evangelização da cultura. A evangelização da cultura é uma tática
que a Igreja e o Vaticano particularmente, isso eu posso dizer abertamente, só africano tem o direito de falar isso. Vocês já andaram a nos fazer muito mal e eles sabem disso. Não é à toa que o Papa João Paulo II chegou aqui em Banza Congo, ajoelhou-se e pediu perdão. Mas não chega a esse pedido de perdão. Temos que ver medidas mais práticas, não é? Então, essa coisa de evangelização da cultura é o tiro de misericórdia que a Igreja quer para exterminar totalmente a nossa cultura. Nós não podemos admitir isso. Que as meninas ou antes ou depois do EFICO têm que ser abençoadas pelo padre. E o padre agora também já entra também no EFICO. Já vai lá também onde a menina está a ser iniciada. E aquilo não é um lugar para homens. E a igreja é uma instituição vocacionada essencialmente para o poder ultramasculino. Porque quem manda na igreja são os padres, não são as madres. E enquanto que quem manda na escola de iniciação é o espírito sagrado da mulher. Em Moana Pô, por exemplo, na questão Lunda. Em Dandalunda. Equianda. São coisas totalmente diferentes. Porque eu nunca vi meninas e meninos que estão a ser batizados, antes de ser batizados, vão receber a bênção do sacerdote tradicional. Então, essa é a primeira questão que nós precisamos ver bem. E são esses perigos, por exemplo, que hoje nem os políticos africanos, no sentido geral, nem as elites tradicionais, muitas delas que também estão corrompidas hoje, é preciso dizer isso, houve muita corrupção, porque nem todos lá que são hoje entidades tradicionais são os das linhagens. O Mwene Sangue Andala fala muito disso, não é? Já falou isso abertamente, já estive em alguns programas com ele e ele falou isso abertamente, que há muitos Mwene que não são de linhagem, foram ali colocados, primeiro no período colonial e depois há uns tipos deles que, como diz o Mwene Sangue Andala, são os sobas do PAM, ou do período do PAM, né? Quando o PAM vinha trazer aqui comida. Algumas coisas se perderam, mas agora há lugares em que as escolas de iniciação ainda estão firmes. Agora, o que é que se ensina lá? Vou lhe responder de forma objetiva. O que se fala no quarto, quando um casal faz amor no quarto, não se fala na sala. Então não vou poder lhe dizer o que é que se fala lá dentro. Primeiro eu já estou a violar, porque já estou a falar questões de mulher, mas como disse, já tenho mais de 42 anos e sou um mestre espiritual, tenho autoridade para falar um bocadinho forte, porque os assuntos de mulher em África são assuntos privados, não são assuntos públicos. Por isso é que você faz alambamento. Porque a mulher é um bem privado da família. Na Europa, a mulher é um bem público do Estado. E o Estado é todo mundo. Enquanto que em África o Estado é família. São coisas diferentes. Então, lá se ensinam muitas coisas. Muitas dessas coisas que nós estamos a ver hoje, que nós estamos a falar aqui hoje. O outro problema é como é que se lida com uma gravidez lá nas nossas comunidades ou nas nossas antigas civilizações africanas. Nas antigas civilizações africanas, nós tínhamos divindades que regiam o parto, que é o alter ego do consciente, aquilo que os outros chamam, né, que Jung chamava o alter ego do arquétipo sagrado da mulher. Nós tínhamos isso. Quem fazia os partos antigamente? São homens ou são mulheres? Que tipo de mulheres eram? Qual é a mulher que é permitida segurar na outra quando está a fazer o parto? O homem, quando a mulher, por exemplo, outra coisa grave que se comete, que as nossas irmãs hoje já não querem, por exemplo, se disciplinar. Quando uma mulher está grávida, não pode manter relações sexuais. O único ser que o útero fechou, tem lá um ser dentro. Porque imagina, a mulher, será que sabe quem é esse espírito que está a vir? Você faz sexo à frente do teu pai. Você faz sexo à frente do teu avô. Então, se o teu bisavô entrou dentro de você, como é que você, homem e mulher, vão fazer ali sexo à frente do teu avô, se ele já está dentro de você? Essa é a primeira questão. Segundo, o útero da mulher fechou, já não recebe nada. Como é que vocês continuam a fazer amor?
Vamos ver os nossos irmãos mais velhos, nossos antepassados aqui na Terra, que são os animais. Vamos ver ainda quando uma cabra está coberta, uma égua está coberta, uma leoa está coberta. O leão continua a fazer os atos da vida com aquela sua parceira? Não. Então, essas são situações graves que nós hoje temos. Porque isso são o quê? Regras da vida. Mas um povo, uma família e o indivíduo só tem poder quando cumpre regras. É exatamente isso, meu irmão, que estás a dizer e disseste muito bem. Eu até não quis tocar muito ali na questão da placenta, quis fintar, né? Porque as pessoas às vezes nos entendem mal, mas ainda bem que tocou nesse assunto. É muito importante. Por que uma mulher, quando perde o bebê no parto, afeta todas as mulheres? Vamos agora entrar um pouco na ciência. Nós temos hoje a ciência médica e a ciência biológica evoluiu muito, né? Ocidental. Mas ela não evoluiu como o africano antigamente estava evoluído. Hoje, eu vou voltar lá nas questões. Mas às vezes é preciso dar volta para as pessoas entenderem. Hoje, por exemplo, um homem, quando está casado com uma mulher, não faz filhos, não é? Hoje em dia, no Ocidente, o que é que ele faz? Ou na perspectiva ocidental, pega nos seus óvulos, não é? Ou insemina in vitro. Ou faz o quê? Barriga de aluguer. Vai alugar uma barriga onde vão inseminar os óvulos daquela mulher, não é? Da mulher que não faz filho ou da mulher que tem dificuldade de fazer filho, com o esperma daquele homem e colocam na barriga de uma mulher. E aí nós começamos a criar confusão. A família tem o mesmo código genético, certo? É proibido primos casarem entre si, primos diretos. Isso é antigo. Por quê? Porque têm o mesmo código genético. E pessoas com o mesmo código genético, se fizerem filhos juntos, o que é que vai acontecer? Pode dar um filho mal formado. O que une as mulheres de uma família? Chama-se sangue. Porque o sangue que uma menina dessa família tem é igual ao sangue que a menina desta família tem, é igual ao sangue que a menina da outra família tem, assim sucessivamente. Esse sangue é materializado aonde? É materializado na placenta. Porque a placenta de uma mulher equivale à placenta de todas as mulheres daquela família. Porque é o sangue delas que está em jogo. Por isso é que nós em África aplicávamos aquilo que se chama de lundular. Estou com uma mulher que não faz filho, eu não vou perder aquela mulher, vão me dar ou uma sobrinha ou uma irmã mais nova da minha esposa para eu ter relações sexuais com ela e ter filhos com ela, porque o sangue e a placenta é a mesma. Daí que em África, quando morre uma mulher no parto, aquelas todas morreram. Toda a linhagem foi corrompida. A placenta de todas elas foi cortada. O sangue de todas elas foi infligido. Daí que quando faz o alambamento, quando se dá o pano, aquele pano é para cobrir todas elas. Por isso é que não existe assunto em África a ser resolvido se não tiverem lá as mulheres. E é aí onde o nosso grande mestre Mbala Lusunzi nos diz o seguinte: em África, no Congo, como em quase todas as partes da África, as mulheres sempre é que tiveram maior poder. E elas é que decidem sim. Por isso é que nós temos na Nigéria o culto das Yabás, que é conhecido como o culto das bruxas. Não, é o culto das mães, das avós, porque são as avós que permitem que uma criança nasça. Daí é que mesmo no culto dos antepassados, os nossos grandes mestres nos ensinaram o seguinte: se você quer invocar um teu antepassado para te ajudar, chama a tua avó, ou sobretudo a tua bisavó, porque ele que permitiu você nascer. O canal está com ela. Daí que quando as mulheres africanas tivessem o parto antigamente, essa placenta era recolhida pelas mais velhas da família, chamava-se os homens
importantes da família e o pai dessa criança, junto com as mulheres mais velhas da família, iam fazer uma cerimônia de agradecimento, primeiro, pelo sangue que liga toda a comunidade, e enterravam a placenta dessa mulher num lugar específico, nas cercanias da casa. É importante dizer isso. Hoje não. Hoje as placentas das nossas mulheres são recolhidas e são incineradas, são queimadas. Em África, nós não temos o costume de queimar os nossos mortos. Nós temos o costume de enterrar os nossos mortos porque nós somos sociedades agrícolas. A lógica de nós queimarmos a placenta, incinerarmos a placenta, vai contra a lógica da nossa ancestralidade. Porque a placenta é parte do nosso antepassado que nós estamos a enterrar para ela nascer novamente. Porque ela tem a forma de uma rosa, tem a forma de uma flor. Então ela tem que ser devolvida à terra. É por isso que em África, hoje em dia dizem assim, não, a medicina evoluiu muito, há partos que tem que haver cesariana. Sim, é verdade. Quem inventou a cesariana? São os Mendele? Não. As primeiras cesarianas no mundo começaram a se fazer aqui em África. A medicina tem a sua origem aqui em África. É preciso esclarecer isso nas pessoas. A lógica, por exemplo, hoje dos médicos tenha relações sexuais para abrir o canal. Não é verdade. A mulher não precisa ter relações sexuais para abrir o canal. Porque o próprio corpo da mulher naturalmente foi preparado para ter o parto. E qualquer mulher sozinha pode ter o parto. Atenção! Há mulheres que até hoje, eu conheço pelo menos duas. Uma é a avó Maria, a quem eu dou um abraço. Aquela senhora tem mais de 10 filhos e todos os partos ela fez sozinha. Nunca chamou ninguém. Isso é uma condição natural que a mulher tem de dar o parto sozinha. Porque é o seguinte, nessa parte, ele não é africano, mas posso lhe trazer por aqui, era simpático conosco. O Einstein tinha razão. Deus não joga dado com universos. Com o universo. O cão não precisa ter alguém para lhe fazer o parto. O gato não precisa de ninguém para lhe fazer o parto. O elefante não precisa de ninguém para lhe fazer o parto. Mas tem as outras fêmeas que às vezes condicionam a sua energia espiritual à volta dessas fêmeas para fazer o parto. Claro que o ser humano é um ser especial, é verdade sim. Mas tem o seguinte, o próprio corpo da mulher está condicionado para fazer o parto. Segundo, quando, meu irmão, vos disse que a mulher africana, quando estivesse grávida, era recolhida no seio das mães. Há tipo de alimentação particular que as nossas mães davam, né, nossas mulheres, para lhes facilitar a dilatação, o desenvolvimento dos músculos. Temos muitas plantas por aqui. Eu próprio, a minha mãe, uma das minhas mães espirituais, mamãe Lea Mbalazao, dou também o meu cumprimento. Mamãe Lea Mbalazao dá nas suas parturientes fumpa. A fumpa se prepara. E eu já vi ela preparar a fumpa. A mulher vai comendo aquela fumpa durante toda... Não é fuba, fumpa. As mais velhas no Congo sabem disso. Há umas que ainda sabem preparar. Uma delas, mamãe Leia. Vai dar a fumpa. E eu já vi uma das minhas antigas orientandas na espiritualidade, que eu lhe mandei lá. Porque eu não faço isso, é um assunto de mulheres, não é um assunto de homens. Eu disse, não, vou te levar para o sítio X, vão te orientar. E ela chegou no parto, ela está aí, não vou citar o nome dela. Foi 5 minutos, o bebê saiu naturalmente, não sentiu dor quase nenhuma. Então nós temos essas plantas. O que falta para que esse conhecimento da comunidade fosse estudado nestas nossas vidas? A primeira questão é, qual é o pacto de sociedade que nós temos? E sei que esse programa vai criar, vai pedir para que se faça outro programa. Estou a crer que se vai se pedir para que se faça um outro programa.
é o seguinte, como é que nós estudamos medicina hoje? E como é que se ensina a medicina hoje nas nossas universidades? Eu vou desafiar as nossas universidades. É a universidade também que eu estudei. É a Universidade de Agostinho Neto. Mas eu vou desafiar a nossa Universidade de Agostinho Neto, começando pelo reitor até os últimos professores. Nossa universidade tem que ser descolonizada. A forma de ser e de estar da nossa universidade tem que ser, não é universidade angolana, não, porque Angola também é um produto, a tal angolanidade, como se diz, é uma estrutura política criada pelos portugueses. Nós temos que pensar a África antes de Angola, porque Angola só existe desde 1975, dia 11 de novembro. E agora que nós vamos a fazer 50 anos de independência, era o momento em que o nosso presidente, nosso querido presidente João Lourenço, devia começar a pensar em espiritualizar o nosso país, em fazer sankofa, em fazer vutuca. Nós temos que fazer vutuca, temos que regressar, temos que pensar lá atrás. O havemos de voltar do Agostinho Neto. Agostinho Neto tentou fazer perceber isso nas pessoas, mas Agostinho Neto foi extremamente, esdrúxulamente sabotado. Então, nossa universidade precisa voltar à sua forma de ser e de estar, descolonizar o nosso currículo. A nossa universidade precisa descolonizar o nosso currículo. Eu já dei algumas palestras para alguns irmãos, algumas irmãs, e até eu tenho 3 irmãos médicos, 2 cirurgiões e uma médica naturopata. Os 3, não é, que nós discutíamos medicina, hoje já não discutimos mais, porque eu não vou discutir com um cirurgião sabe muito, não é? Os médicos estudam muito, eu costumo dizer que as pessoas mais inteligentes do mundo são os médicos, porque vivem mais tempo a estudar e conhecem esse corpo como ninguém, não é? E a máquina mais complexa que nós temos nesse mundo é o corpo físico. Mas eu vou lhes dizer, no início, no primeiro, segundo, terceiro ano, mesmo quando defenderam as suas licenciaturas, esses meus 3 irmãos médicos não sabiam, por exemplo, que Imhotep foi quem criou a medicina. Hoje o nosso estudante não sabe que a medicina surgiu em África. Segundo, você tem um sistema jurídico em que apenas tolera a medicina tradicional. E foi preciso legislar para que nossos médicos tradicionais pudessem exercer medicina. Mas no período colonial, que o colono não permitia que você exercesse a tua medicina chamada tradicional. Eu pergunto, todos esses dirigentes que estão ali, todos esses nossos governantes, não nasceram em casa? A maior parte dos generais não nasceram em casa. As nossas deputadas não nasceram em casa. Qual é o preto no período colonial que, por exemplo, que havia uma clínica para pretos para irem dar o parto? Não nasceram em casa. Por quê? Porque havia segredos que circulavam entre nós. Agora, o grande problema é esse conhecimento não passa por quê? Porque nós temos um sistema jurídico, um sistema econômico, um sistema político que está virado para o Ocidente. Então não é permitido hoje nenhuma coisa nossa a ser ensinada nas escolas. Porque veja, nós vemos, é verdade que a medicina evoluiu muito. Sim, mas essa medicina militar ocidental não é nossa. Nós temos uma medicina própria. Agora, tem um segredo na medicina. O medicamento cura aquilo que você comeu. Hoje você cura muita coisa artificial, que o nosso medicamento hoje para curar, primeiro tem que te desintoxicar. E se o médico naturopata não souber disso, não souber que o medicamento natural antes de te curar, às vezes desintoxica, e às vezes o corpo está tão envenenado que você não consegue passar por essa desintoxicação, perde a vida. Há naturopatas que não sabem disso. Porque o naturopata hoje, o tradicionalista hoje, tem que estudar também um bocadinho da medicina artificial dos outros. Então,
Esse medicamento, o medicamento que nós temos cura tudo, é verdade. Mas às vezes para curar tem que limpar primeiro. Então tem que haver um diálogo entre a medicina africana clássica, que uns chamam tradicional, e a medicina convencional. Os nossos estudantes de obstetrícia, as nossas estudantes de obstetrícia têm que estudar a tradição. Têm que investigar no bairro, nas comunidades, como é que as mulheres, como é que, por exemplo, a mulher mumuila dá o parto sozinha. A mulher mumuila, ainda apresentaram há tempos num programa, na televisão, gravado por um brasileiro, que não vou citar aqui o nome. Foi um grande documentário, onde ele apresentou os tratos do parto de uma mulher mumuila que se isolou e foi dar o parto sozinha, porque estava treinada pelas outras mulheres. E deu o parto como? Deitada? Não. Deu o parto de cócoras. E o bebê nasceu. Então, essas questões precisam ser reestudadas na nossa universidade. Mas por que elas não são estudadas na nossa universidade? Por causa dos pactos coloniais que nós temos. Porque nós hoje, se nós começarmos a dar fumpa nas nossas crianças, o pré-natal já não vai ser vendido aqui. Porque uma mulher que come fumpa desde os 6 meses, desde os 4 meses até os 9 meses, não precisa de pré-natal nenhum. E eu pergunto, esses mais velhos que nasceram em casa, que até muitos deles têm mais energia que nós que nascemos no hospital, tomaram pré-natal?